Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Davi e hoje eu vou te contar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Antes de começar realmente a contar a história, é importante ressaltar que um dos principais motivos da Segunda Guerra Mundial foi a política expansionista, nazifascista, a crise de 1929, porque a Alemanha estava se reconstituindo através de empréstimos que os Estados Unidos fazia para eles, e principalmente o Tratado de Versalhes, porque a Alemanha foi acusada causadora da Primeira Guerra Mundial. Então eles foram proibidos e condenados a pagar impostos altíssimos. Proibido, por exemplo, de fabricar munições, armamento. Então eles não tinham poder bélico algum. E Hitler foi quebrando isso aos poucos. E foi assim que a Alemanha perdeu 1/8 de seu território e se formou o Corredor Polonês. Então foi em 1933 que Hitler assumiu o poder, como chanceler. Foi em 1935 que Hitler rompeu o Tratado de Versalhes, Ele afirmava que todas as dívidas da Alemanha já estavam saldadas. E ele deu início à produção de armamentos, munições, de grande calibre, porque eles não podiam fabricar munição acima do calibre 38, e aumentou efetivos militares. Então Adolf Hitler conseguiu em um pequeno tempo reconstruir todas as forças armadas da Alemanha, e era também considerada a mais bem treinada e equipada da Europa. E a Alemanha nazista e a Itália fascista eram dois países que possuíam muitas semelhanças, O governo tinha bastante semelhança entre os dois. Eles eram anticomunistas e tudo mais. Então, desde a chegada de Hitler no poder, a Alemanha e a Itália, já tinha um pacto militar. Então foi em 1936 que os alemães adotaram um novo aliado, o Japão. Então eles já tinham uma aliança, que era Alemanha, Itália e Japão, e que mais pra frente seria nomeado o Eixo. A Itália, a Alemanha e o Japão, eles fizeram um pacto anticomunista, porque todos os três países eles tinham inimigos comuns entre eles. Então fecharam em 1936 ainda um pacto anticomunista. E assim que os três países formaram uma aliança militar denominada Eixo: Roma, Berlim e Tóquio, que era a capital dos três países. Bom, a Liga das Nações, ela funcionava basicamente como a ONU, que foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. Que o objetivo deles era manter a paz entre os países para que não ocorresse outras guerras como essas. Hitler invadiu inúmeros países e anexou a Áustria, por exemplo, porque uma curiosidade é que Hitler era austríaco. Foi por meio da Liga das Nações que a Inglaterra e a França ameaçou a Alemanha a declarar guerra se eles não parassem com a política expansionista. Foi em 1938 que cada representante dos três países, Alemanha, Inglaterra e França, se reuniram em Munique para negociar a situação, mas Hitler não deixou, ele se negava a deixar os Sudetos. Ele queria os Sudetos para ele dizia que os Sudetos tinham que ser parte da Alemanha sim. A França e a Alemanha acabaram concordando na Conferência de Munique com a ocupação alemã de algumas regiões nos Sudetos, desde que se comprometesse a não avançar mais na sua política expansionista. Hitler afirmou o acordo com os dois países, mas em março de 1939 prosseguiu em sua política expansionista. Prosseguiu na ocupação dos Sudetos. Se tem uma coisa que você nunca deve fazer, é firmar um acordo com Hitler, porque saiba que ele nunca vai cumpri-los. Hitler, muito esperto, decidiu firmar um acordo com a União Soviética, um pacto de não agressão. E em troca disso ele dizia que ele ia atacar a Polônia. Se a União Soviética mantivesse a neutralidade de não ataque, iria dar um pedacinho de terra para os soviéticos. E esse pacto foi denominado Ribbentrop-Molotov. Foi na madrugada de 1º de setembro de 1939 que alguns soldados alemães eles se disfarçaram de soldados poloneses e eles atacaram a estação de rádio na Alemanha para que eles pudessem ter uma desculpa para declarar guerra à Polônia. E foi por isso, pela invasão da Alemanha na Polônia, que a Inglaterra e a França declarou guerra à Alemanha. Aí, galera, aí o pau quebrou. E foi aí que deu início a uma das maiores catástrofes mundiais. Bom, resumindo, a Alemanha ela atacou basicamente metade da Europa, do território europeu. Nós podemos dizer a Polônia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda.
E isso foi denominado a Guerra Relâmpago, porque em pouco tempo os nazistas conseguiram invadir vários países, uma extensão enorme na Europa. Vale lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela não foi somente terrestre, também aconteceu nos mares e nos céus, pela utilização de aviões, navios, submarinos e tudo mais. Em 41, os nazistas já tinham invadido Paris e obrigaram os franceses a um armistício. Em 1941, ela foi marcada pelas vitórias do eixo. Eles exterminaram todo mundo, saiu ocupando territórios, eles não estavam nem aí e invadiu um monte de país. Então essa foi a primeira fase da Segunda Guerra Mundial. A maior burrice que os nazistas podem ter feito foi o rompimento do pacto de não agressão. Porque eu não sei se você lembra, mas no início do vídeo eu te falei que você nunca deve firmar um acordo com Hitler, porque ele vai descumprir. E foi justamente o que aconteceu. Stalin confiou em Hitler e foi em 22 de junho de 1941 que a União Soviética é atacada. Isso ficou conhecido como Operação Barbarossa. No início da invasão com a União Soviética foi tudo muito de boa, muito tranquilo para os nazistas. Não sei como, mas Stalin acreditou sim no pacto que fez com Hitler. Então foi um susto para eles, porque não estavam preparados. Então os nazistas estavam chegando perto da cidade de Moscou. Mas aí o negócio ficou feio, porque os soviéticos tinham uma segunda arma, uma carta na manga: o frio. Nessa época de inverno, a Rússia estava marcando cerca de menos 30 graus, ou seja, eles estavam ferrados. Quando estavam perto de Moscou, os soviéticos já estavam basicamente preparados e muitos dos soldados já estavam morrendo de fome e de frio, principalmente, porque o que Stalin percebeu? Ele foi esperto com isso. Ele foi esperto e ao mesmo tempo maldoso, porque os civis não tinham nada a ver com isso e sofreram, porque perderam suas casas, seus territórios, e muitas fábricas também foram destruídas. Porque ele percebeu, ele viu que os nazistas estavam se aproveitando de algumas casas, eles invadiam, usavam como abrigo para se esquentar, para achar comida. Então Stalin mandou derrubar e botar fogo em tudo, para que eles não pudessem aproveitar nada. E aí as tropas soviéticas começaram a basicamente empurrar eles para fora do país. Só que nem todos conseguiram voltar, porque como eu disse, todos morreram de frio praticamente. Agora vamos para o Japão. Em 41 foi marcado pelo ataque japonês. O Japão atacou os Estados Unidos, que estava ali quietinho, sem fazer nada. Não sei se você sabe, na Primeira Guerra Mundial eles participaram, eles foram para a guerra justamente pela aquela cutucada. Eles estavam esperando aquela provocação. E foi aí que os japoneses atacaram a base militar dos Estados Unidos, no Havaí, Pearl Harbor. Não vou dizer que não fizeram nada, porque até que eles conseguiram fazer um estragozinho lá, derrubaram alguns navios e tal. Mas foi isso que bastou para que os Estados Unidos, os estadunidenses, entrassem para a Segunda Guerra Mundial. Bom, a guerra tinha dois lados, que era os aliados e o eixo. O eixo, como eu falei, tinha a composição de Alemanha, Itália e Japão. E os aliados? Os aliados começou bem pequeno, só com a França e a Inglaterra. Mas isso foi crescendo com o tempo. Por quê? Os soviéticos estavam ali quietinhos, não estavam de um lado nem de outro. Mas quando Hitler decide invadir a União Soviética, Stalin imediatamente entra para o lado dos aliados. E aí agora ele já tem 3. Mas os japoneses? Eles atacaram nos Estados Unidos e eles entraram para onde? Isso mesmo, para os aliados. Agora eles têm 4 países participantes. Então você pode perceber, se tiver um raciocínio bom, que os aliados provavelmente vai passar na frente. O eixo está ficando para trás. Foi um erro muito grande da Alemanha ter deixado esses 2 países entrar para a guerra. Eles tinham nada mais nada menos que um enorme exército, um enorme poder bélico. E isso foi uma enorme burrice, estupidez. Eu ainda não falei dos italianos. Os italianos, eles ficaram quietinhos ali na Europa, não estavam atacando muita gente, mas eles estavam quebrando o pau na África. Estavam tomando conta de muitas e muitas terras, pegando escravos, matando, exterminando pessoas. E agora ali na Ásia, o Japão não fica fora disso. Eles estavam exterminando os chineses, com estupros, mortes extremamente sangrentas. Foi um verdadeiro caos.
Galera, uma das situações mais tristes que aconteceu no mundo, vai ficar marcado para sempre. Nós devemos passar isso para frente para que não aconteça de novo. Hitler tinha essa teoria de espaço vital. Ele dizia que todos os países que ele atacava, que ele tomava conta, porque para Hitler as pessoas puras eram os arianos. Então ele exterminava principalmente os judeus. Muitos historiadores dizem que foi cerca de 30 milhões, 60 milhões, mas foi um número enorme de extermínio dos judeus, comunistas, negros, mas principalmente os judeus e alguns comunistas. Pessoas que tinham doenças, defeitos físicos, Hitler não deixava mole não deixava passar nada. Foi assim nos campos de concentração que eles pegavam todas essas pessoas, esses civis, e jogavam dentro do campo de concentração e os metralhavam, ou então eles soltavam veneno e aí eles respiravam isso e morriam na hora. E aí os nazistas cavavam enormes valas, túmulos gigantes, covas enormes e jogavam os corpos lá dentro e tampavam. É uma situação muito triste, é um evento muito catastrófico para o mundo que entrou para a história. Em julho de 43, soviéticos e nazistas se enfrentaram e essa batalha foi chamada de Batalha de Kursk. Ela foi uma batalha extremamente sangrenta. Os alemães eles foram definitivamente vencidos pelos russos e foi a maior batalha com tanques de guerra. E foi um número enorme de tanques de guerra. E esse é para você que gosta da música Bella Ciao, você deve conhecer. Saiba que elas foram feitas pelos partigianes. Eles eram grupos italianos que eram contra Benito Mussolini, né? Que eles queriam que Mussolini saísse do poder. E aí eles fizeram essa música em resistência ao fascismo. Um outro imenso ataque acontecido na Normandia, no norte da França, em 6 de junho de 1944, que foi o famoso Dia D. Lá eles iniciaram a libertação da França, avançando pelo território em direção a Berlim, levando consigo os nazistas que ocupavam a região. Então eles queriam fazer uma varredura, né? Eles queriam tirar todos os nazistas que estavam ocupando o território francês. O Dia D foi um dos maiores ataques marítimos e aéreos. Os pilotos kamikazes, eles surgiram também nessa guerra. Isso é bom para você ter uma noção de como os japoneses eles queriam sempre honrar sua nação e não importa se tinham ou não armamento, não iriam se render. E foi o que aconteceu. Em alguns ataques marítimos nos navios dos Estados Unidos, quando a munição dos aviões acabavam, eles simplesmente se jogavam junto com o avião nos navios. E além disso ser bastante catastrófico, eles realmente conseguiram derrubar alguns navios. Voltando de novo para a Alemanha, Hitler já tinha percebido que não estava nada bem para eles. O eixo já estava praticamente derrotado, os aliados estavam tomando a frente de tudo. E foi no dia 30 de abril e Hitler ficou sabendo da morte de Benito Mussolini. E os soviéticos mataram sim ele e penduraram numa praça, de cabeça para baixo. Como Hitler não aceitava perder, em 30 de abril de 1945, ele e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio. E ele ainda disse que não queria que ninguém achasse nenhum restígio do seu corpo para não ser exposto igual a Mussolini. E foi aí que ele mandou um soldado acabar, sumir, queimar com todos os restos mortais de Hitler. Daí você já percebe que o eixo sofreu uma enorme derrota. Mussolini estava morto, Hitler também. Eles praticamente só tinham o Japão. Mas Japão também não fica para trás. Espera um pouquinho, vamos voltar para a Alemanha. No dia 8 de maio de 1945, foi anunciada a rendição da Alemanha às forças aliadas. Mas calma aí, esse fato ele marcou só o fim da guerra na Europa. O conflito só foi acabar em agosto de 1945 e não em maio, quando os alemães se renderam. Calma aí. Então essa você já deve conhecer, né? Sobrou o Japão, eles não estavam destruídos, estavam se achando bam, já tinha exterminado a China, beleza. Eu não posso afirmar isso, mas uma das teorias mais fortes, as duas gigantes bombas atômicas que os Estados Unidos jogou no Japão, foi que eles pensaram o seguinte: quanto tempo ainda vai durar se nossos soldados forem atacar o Japão? Isso ainda vai durar muito tempo
nós vamos perder muitos soldados. Então essa foi a desculpa. Aí em 6 de agosto de 1945, eu não sei se tinha necessidade disso, porque muitos e muitos civis foram mortos. Em uma manhã de 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. Estima-se morte imediata de mais de 70 mil pessoas. 3 dias após, eles tacam mais uma bomba em Nagasaki, onde ocorreram mais de 80 mil mortes. Galera, o Japão já não tinha mais nada, estava tudo destruído, pessoas mortas, edifícios todos devastados, e a única coisa que restou para o Japão foi a rendição. Em 19 de agosto, os japoneses finalmente se renderam, e agora sim que deu fim, oficialmente, da Segunda Guerra Mundial. Bom, galera, isso é um fato muito discutido até hoje, muitas coisas não se sabem, ainda temos muitas coisas a se descobrir, mas o que nós sabemos é que isso foi muito catastrófico. Nós devemos sim contar, passar essa história para frente para que não aconteça jamais, nunca mais, galera. E se você quer saber mais detalhadamente, na plataforma do YouTube, nós temos o canal Nostalgia, que tem um vídeo de cerca de 1h30, que explica bastante coisa detalhadamente. E o canal específico para a Segunda Guerra Mundial se chama Hoje, na Segunda Guerra Mundial. Eles contam tudo, eles têm uma cerca de 50 vídeos lá só sobre isso. É muito legal, tem bastante curiosidade lá. Então se você quer saber mais sobre isso, vai lá e assiste. E também existem repletos filmes e livros sobre o assunto, que é fácil de se encontrar, pode procurar na internet, você pode achar também na Netflix. Então é isso, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!